No começo deste mês, o governo anunciou que pretende reabrir a piscina de ondas, que está desativada desde 97. Isso gerou muita expectativa nas novas e também nas velhas gerações que conheceram a atração na época em que ela funcionava. Mas algumas expectativas ao longo desse governo ficaram no caminho. Veja na reportagem de Gabriel Luiz, Jéssica Antunes e Diego Nascimento, com pesquisa de Esther Kimura e André Maia e arte de Kátia Mainardi. A gente tá acostumado com promessas que não se realizam. Quem nunca ouviu da mãe aquele famoso "na volta a gente compra" e aquelas promessas de ano novo que a gente esquece em menos de um mês? Só que na política a coisa é diferente. O que é prometido ganha outro peso. Cada compromisso tem que ser lembrado, porque afinal de contas é a palavra do político que está em jogo. Nessa gestão do GDF, a gente recebeu uma enxurrada de promessas faraônicas que geraram aquele alvoroço, mas depois não foram para frente. Você se lembra da promessa de ocupar o Centrade, aquele prédio que era para ser a nova sede do GDF? Veja o que dizia o governador Ibanez Rocha ainda no primeiro mês de mandato. Existe dentro do governo do Distrito Federal uma determinação de que nós vamos assumir o prédio, com ou sem negociação. A promessa era ocupar o prédio até março daquele ano. Mas até hoje, o Centrade continua assim, acumulando rachaduras e teias de aranha. Um monumento ao desperdício de dinheiro. E pouco depois dessa promessa do Centrade, o Brasiliense recebeu mais um anúncio que mexeu com toda a cidade. A possibilidade da Disney se instalar aqui em Brasília. Eu estou fazendo estudos em todas as áreas, nós temos conversado com diversos empresários. Essa semana eu venho representante da Disney ao Distrito Federal. O governo chegou até a dizer que já tinha separado uma área para o parque, um terreno de 800 hectares no antigo polo de cinema de Sobradinho. E é para essa região que o governo anunciou que poderia trazer a Disney. Já pensou? Aquele tanto de montanha-russa, de atração aqui na nossa casa? A ideia recebeu até o apelido de Sobradisney. Mas para um parque que normalmente respira magia e imaginação, a magia foi embora logo. E a gente ficou só na imaginação mesmo. A empolgação durou menos de 2 dias. Na época, eu mesmo procurei a Disney para saber como é que estavam as negociações. E foi aí que a empresa surpreendeu com uma nota, desmentindo o governo. Embora o Brasil seja um mercado atrativo, no momento não há planos para a construção de parque na região. Foi um baque, especialmente para quem é de Sobradinho. A gente ficou até muito empolgado, né? Porque ia trazer bastante prestígio para a cidade, né? Mas acho que ficou só na teoria mesmo. Mas teve gente com o pé atrás desde o começo. Nunca acreditei, né? Porque, se o governo não tem dinheiro nem para investir em saúde, educação, vai investir em um parque para as pessoas, sei lá, se divertirem. Só que as promessas foram seguindo. Teve a do VLT entre a W3 Norte e o aeroporto, e também a do trem para o entorno, lembra? O governo falava nesses trens funcionando já em 2020, mas o assunto nunca mais voltou. Nós vamos ter que fazer algumas intervenções na linha, até para que tenhamos ponto de passagem, trens indo e voltando. Alguns projetos, inclusive, chegaram até a ter aquelas maquetezinhas prontas, só que ficaram por isso mesmo. Veja aí a nova entrada que o GDF prometeu no começo do ano passado para Vicente Pires. Na página oficial do governo, eles até escrevem: "Povo pede, GDF atende". Mas com tanta proposta que não vai para frente, muita gente acaba ficando desiludida. Promessa, né? Promessa é sempre promessa, política é difícil a gente acreditar. Essa cientista política diz que por isso é importante que a gente acompanhe de perto cada promessa. E segundo ela, o governo também precisa dar satisfação quando não conseguir cumprir o que prometeu. Então, se o eleito propõe e por alguma razão há um impedimento que vai para além da sua governabilidade, é um fato que mesmo assim deve ser comunicado à população e com total transparência. Mas, se esse eleito sequer apresenta proposta ou simplesmente ele desiste daquela sua proposta, aí é um caso de se pensar em que medida isso não configuraria também um caso de imoralidade administrativa. Então se liga para a gente ficar de olho nesses outros projetos. No começo do mês, o governo prometeu a reabertura da piscina de ondas para janeiro do ano que vem. Será que vai sair mesmo? E no fim do ano passado foi feito o anúncio dessa reforma na Ponte do Bragueto, que deve virar um novo complexo gastronômico e de lazer.
tem mais. Segundo o governo, é assim que vai ficar a Feira de Ceilândia, que o GDF prometeu transformar ainda neste ano num grande mercado central. Essas, lembrando, são promessas assumidas durante a pandemia. E para esse professor da UNB, não dá para usar isso como desculpa depois. A pandemia e os seus efeitos, sejam econômicos, sanitários, ambientais, ela não inviabiliza o cumprimento de promessas. Ela não inviabiliza a demonstração do comprometimento. É justamente esse ponto, saber se houve comprometimento ou não, que pode fazer um governante ser ou não respeitado pela própria população. Pois é, porque festival de promessas, o povo enxerga desse jeito aqui. Eu acho que é só para chamar atenção e depois todo mundo esquece e passa em branco. O governo não se manifestou sobre as promessas do Centrad, da Disney e do VLT. Já sobre o complexo gastronômico na Ponte do Bragueto, o governo informou que o projeto está caminhando. 3 empresas se apresentaram para fazer os estudos de implementação, só que ainda não tem prazo para sair do papel. Já a promessa de transformar a Feira de Ceilândia em um mercado central, bom, essa não vai sair mesmo. Agora, o GDF comunicou que o projeto foi suspenso sob a alegação de que os feirantes não querem mais. Mas o governo não nos deu resposta, não respondeu para onde vão os 22 milhões de reais reservados para a obra.